Olá, estamos hoje aqui com a professora Denise Pires de Carvalho para conversar sobre colaborações França-Brasil no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Denise, como começaram as suas colaborações com a França? A minha história de colaboração com a França se iniciou em 1994. No ano que eu terminei meu doutorado, eu tinha a intenção de viajar para um pós-doutorado, que é fundamental para a carreira de qualquer cientista, né? Um pós-doutorado no exterior, para aprofundar os estudos na área da minha tese de doutorado, que tinha sido sobre a biossíntese dos hormônios tireoides. Então eu trabalho com fisiologia e fisiopatologia tiroidiana, e eu procurei vários grupos, isso é fácil para a gente, né? Procurar grupos que atuem na nossa área. A gente acabou de escrever a tese, está escrevendo a tese e está lendo os artigos principais. E qual era a principal lacuna naquele momento dentro de fisiologia tiroidiana? Era um sistema enzimático responsável pela geração de peróxido de hidrogênio. E havia um grupo em Paris que fazia parte de uma unidade que tinha inclusive o nome Unité Thyroïde do INSERM, e lá tinha o Dr. Jacques Pommier, que tinha contribuído de forma muito importante para desvendar os mecanismos de biossíntese hormonal. É um super bom bioquímico, e ele desvendou como a tireoperoxidase funcionava, uma peroxidase específica da tireoide. Faltava a fonte geradora de peróxido de hidrogênio para essa peroxidase funcionar, e eles estavam começando a desvendar esse mecanismo, isso trabalhando com glândulas de porco, que eram as glândulas que eles tinham acesso, para caracterizar bioquimicamente esse sistema enzimático. E na realidade o que eu queria era, eu sempre trabalhei mais com doenças humanas, né, doenças da tireoide, bócio, aumento, volume da glândula, nódulos tiroidianos, e eu queria saber como esse sistema gerador podia estar errado ou funcionando para o bem ou para o mal da glândula nessas doenças. E eu, durante a minha tese de doutorado, eu estudei a tireoperoxidase, faltava estudar o sistema gerador. E aí eu escrevi para o Jacques Pommier e ele me aceitou imediatamente, foi uma felicidade. Então eu terminei o doutorado em maio, e em setembro eu já tinha a bolsa aprovada, fui ficar um ano lá. No início de 95 a gente teve o primeiro artigo aceito no Endocrinology, que era uma revista de alto peso na área de endócrino, eu era a primeira autora, então foi muito bem sucedido esse estágio, e mais do que grandes cientistas, eu encontrei um grupo assim, nos tornamos grandes amigos também. É uma amizade que já dura 20 anos, toda vez que eu vou a Paris a gente precisa jantar juntos. O Pommier atualmente já está aposentado, eu jantei com ele agora, em maio desse ano, foi um prazer, é sempre um prazer enorme rever, e ele quer que eu conte o que eu estou descobrindo de novo nessa área, e que ele está completamente afastado, né? Então agora eu tenho colaboração com a seguidora dele, que é a Corinne Dupuy, que foi responsável pela clonagem do gene dessa enzima. Eu, quando voltei para o Brasil, em 96, comecei a montar meu grupo, então demorou um tempo para que eu tivesse alunos para levar para lá, e eu não podia viajar para lá muito nessa época, porque a gente volta. Eu já era professora, tinha que dar muita aula, escrever projetos de pesquisa para ganhar dinheiro. Foi uma época de muito pouca verba para pesquisa, né? Os anos 90 foram muito ruins. Eu tinha os projetos aprovados no CNPq, mas o dinheiro não chegava. Então, 2 vezes por ano eu escrevi desde da França, eles aprovavam no mérito e o dinheiro não chegava no laboratório. Então, estava tudo muito difícil. Eu consegui uma pequena verba com a FAPERJ naquela época, para você ter uma ideia, 11 mil reais me foram concedidos, por aí, em 97, para que eu começasse a história do meu grupo, né? E a primeira aluna que caracterizou a enzima em humanos e que foi responsável por toda a descrição bioquímica da enzima em humanos e do primeiro defeito enzimático que leva ao bócio familiar, ela teve uma bolsa aprovada para trabalhar com esse grupo na França, mas infelizmente ela não passou naquela prova de proficiência de francês e não pôde viajar. E aí, realmente, eu fiquei um pouco desanimada de tentar mandar outros alunos, porque eu fico já feliz quando os alunos sabem inglês. Francês é muito raro, né? Eu não tive essa dificuldade porque eu sabia francês, então eu passei na prova
lá na década de 90. Mas meus alunos tinham uma certa dificuldade. E aí agora, em 2008, eu acho que um pouco antes dessa data, essa prova não é mais necessária para o nível de pós-doutorado. E aí o meu primeiro ex-aluno, né, e agora um doutor, foi como pós-doc para o grupo da Corrine du Puy, e também gerou um artigo numa revista ainda mais importante, que é o Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, agora em 2010, aí a gente já assina juntos, o grupo brasileiro com o francês, e aí isso vem acontecendo com certa regularidade. Agora, esse mês, eu estou revendo os relatórios de um aluno de doutorado que foi fazer sanduíche lá, e de uma pós-doc, também foi aluna de doutorado do laboratório e foi fazer pós-doc com a Corrine, e a Corrine chega no Brasil no final desse mês. Mas nesse tempo, quer dizer, o Rodrigo foi fora do âmbito do COFECUB. Agora, tanto o Rui quanto a Carol foram no âmbito do CAPES COFECUB, que foi aprovado e está terminando, né? Então agora a gente vai ficar um tempo, uns 2 anos, sem poder aplicar para o COFECUB. Não sei se a gente vai tentar um GRI, alguma coisa, porque ela agora não é mais, ela é do CNRS, ela está num grupo CNRS, a Unité Thyroïde foi desfeita, né? A França também passa por problemas financeiros para pesquisa, e agora ela compõe um grupo de instabilidade genômica, que é uma área, na verdade, o meu grupo, grande parte do meu grupo trabalha com células tumorais tiroidianas hoje em dia, e a gente quer entender justamente qual é o papel da geração de peróxido, que é uma espécie reativa de oxigênio, na carcinogênese tiroidiana, e como essas enzimas ou a desregulação desse sistema enzimático pode levar a estresse oxidativo. E por que mulheres têm mais doença do que homens. E a gente realmente viu que, na verdade, é uma enzima importante para a biossíntese hormonal, que é a oxidase dual, do tipo 2, mas há outras NADPH-oxidases na tireoide, e há um dimorfismo sexual, né? Mulheres têm mais estresse oxidativo na glândula do que homens. Quer dizer, mulheres, eu espero que a gente não fez ainda, mas ratas, com relação aos ratos machos. Então, a gente acabou de publicar na Thyroid também um artigo super original, mostrando pela primeira vez que essas enzimas podem ter uma relação com a maior prevalência de doença tiroidiana na mulher. E a Corrine está com a gente. Acabamos de escrever um review juntas. Então, a colaboração está aí há 20 anos acontecendo. Espero que continue agora mais na área de carcinogênese, que é o interesse dela e nosso também. E então, desse pontapé inicial que surgiu há uns 20 anos atrás, hoje seus alunos continuam atuantes, né, não só, né, em pesquisas relacionadas à tireoide, mas também em colaborações entre França e Brasil. Sem dúvida. No próximo ano, provavelmente, uma primeira tese em cotutela está começando a ser desenhada, a aluna está terminando o mestrado e ela deve viajar para ficar, então, pelo menos metade do tempo na França, já no esquema cotutela nesse momento. Você acha que é bem importante isso dos alunos continuarem esse trajeto? Sem dúvida. Estou falando um pouquinho mais da situação dos alunos e até introduzindo um assunto que é bem atual e que está sendo bem discutido até mesmo nesse instituto. Lá na França, a questão do aluno, na verdade, do que a gente chama de aluno doutorado, lá doutorando, né, o doutorando e o pós-doc, na França, ele tem um emprego. Aquilo é considerado um trabalho, mesmo que temporário. Aqui no Brasil, ele é considerado bolsista. E, às vezes, quando esse bolsista vai para a França e tenta, né, essa atividade de emprego lá, ele encontra alguns obstáculos, chegando a ser barrado em alguns institutos. Você vê que a universidade pode atuar para tentar diminuir esse tipo de obstáculo? Na verdade, essa discussão, que é recente, mas muito importante, ela não é recente, né? Recentemente se sugeriu a profissionalização da carreira cientista, que é uma história um pouco diferente do que acontece na França, do que eu concordo, que é o fato de um doutor ou doutorando, quer dizer, o doutor, no caso do pós-doc, ou doutorando, eles devem ter direitos trabalhistas e, mais do que isso, devem atuar dentro dos laboratórios, principalmente na área experimental, com os seus direitos trabalhistas bem estabelecidos e, mais do que isso, né, seguro contra acidentes, porque podem acontecer acidentes dentro dos laboratórios. Os doutorandos, assim como os professores, estão submetidos a substâncias tóxicas. Os professores submetidos a esse tipo de substância tóxica, eles inclusive ganham insalubridade. Isso não é discutido nesses fóruns que eu participei, mas é fundamental. Então, por que um aluno que está ali na bancada, do lado do professor orientador, ele não tem direito
a uma bolsa que é diferente, mesmo que queira chamar de bolsa, que é diferente de um aluno que não se submete a substâncias tóxicas. Não, na verdade, todos os doutorandos são iguais, independente da área. Não são, né? Há doutorandos que têm a sua vida, né, sob risco verdadeiramente, sem contar na exposição a material insalubre, né, solvente orgânico, radioatividade. Não há sequer treinamento adequado para que esses alunos de doutorado possam atuar ali nessa atividade profissional. Então, uma coisa é a profissão cientista. Então, isso eu discuto daqui a pouco. Outra coisa é a gente deixar de atuar no laboratório de forma amadora, atuar de forma profissional. Isso eu sou absolutamente favorável. Quais são os direitos e deveres de um pós-graduando, de alguém que está ali para completar a sua formação, mas que não é uma pessoa que não tem uma profissão. Ele já tem, todo mundo tem, né? É graduado em alguma coisa, são fisioterapeutas, médicos, etc. Né? Na nossa área de biociências, os chamados biocientistas, o pessoal da biomedicina, biologia, etc. O que acontece? Então, todos nós, graduados, temos as nossas profissões. Estamos fazendo a pós-graduação stricto sensu para chegar ao doutorado, decidimos que seremos geradores de conhecimento, portanto, cientistas, e se a gente não consegue, e é o que mais acontece, a gente não consegue se inserir como professor ou pesquisador antes de ter um pós-doutorado, a gente vai seguir no pós-doutorado. E a gente é bolsista a vida toda, então não conta tempo de serviço, não tem direito, no caso das mulheres, à licença maternidade, você não tem insalubridade. Então, quais são os direitos e deveres? A gente fala muito mais, comenta muito mais sobre os deveres com relação a esses profissionais que já são, né? Com relação à profissão cientista, aí não é porque não existe em nenhum lugar do mundo, mas é porque não faz nenhum sentido você pensar que um cientista ele vai ser regido por leis trabalhistas relacionadas a diferentes profissões. Você imagina que agora não existe a profissão cientista e o cientista deve trabalhar 40 horas, senão ele vai ganhar hora extra, sábado e domingo ele não pode pensar em experiência. A nossa vida de cientista não é assim. O cientista, ele é alguém que está 24 horas, enquanto dorme, inclusive, pensando em ciência. Sábado, domingo, de férias. Aliás, é quando a gente mais tem ideias, né? Quando a gente está lá de férias com a família. Então, essas questões trabalhistas, né, da profissão cientista, isso eu sou contra por princípio, porque o cientista, em primeiro lugar, você imagina alguém que vai ter um conselho regional de cientistas, um conselho federal de cientistas, porque as profissões são regidas por um conselho que regulamenta a profissão. Então, agora, para fazer experiência em São Paulo, eu preciso pedir autorização do Conselho Regional de São Paulo para fazer experiência com um grupo de São Paulo que eu colaboro. É muito complicado. E isso pode vir a acontecer se a profissão é criada. Não há controle sobre essa questão, né? Há profissões que não são regulamentadas por conselhos regionais ou federais. Mas até que ponto nós vamos conseguir controlar isso? Até que ponto vai burocratizar, vai piorar a nossa atividade? Imagina que um cientista, ele tem muita chance de erro quando ele está exercendo a sua atividade profissional. Né? Você tem uma ideia, parte para a bancada e nada dá certo. Como é que você regulamenta uma profissão que você pode ficar 1 ano, 2 anos sem produzir artigos, porque não é porque você não quer, porque os seus resultados não aparecem, os experimentos não dão certo. Então é tudo muito complicado com relação à profissão cientista. Por outro lado, profissionalizar a atividade dentro de laboratórios de pesquisa, isso é absolutamente necessário. Eu acho que as instituições de pesquisa, as universidades, os professores pesquisadores do CNPq, eles têm, sim, que dar as mãos aos pós-graduandos junto dessa luta. Né? A Associação Nacional de Pós-Graduandos deve estar preocupada com essa questão. E possivelmente em outras áreas que não vêm na nossa cabeça, né? Eu estou aqui falando da área biomédica ou de biociências, mas olha só, na área de engenharia, questões muito relevantes devem acontecer. Como se faz com alguém que está atuando na área de petróleo em águas profundas, né, gerando conhecimento? Também eles estão submetidos a riscos, talvez até risco de vida, mais importante do que a gente no laboratório. A gente também não tem seguro, né, que eu saiba. Essa questão precisa, sem dúvida, ser regulamentada.
Muito bom, né? E espero que isso ajude a fomentar realmente essa discussão, que é uma preocupação não só dos estudantes que querem ir para a França, mas dos estudantes como eu, né, que já voltou e pensa sempre, né, em estreitar esses laços França-Brasil. E já é professor. Eu? Visitante. Professor, não, mas é professor. Você já passou da fase de pós-doc e já está formando pessoas. Eu e os pós-docs participam da formação de pessoas na cadeia, né? Muitos doutores já orientam alunos de iniciação científica. Isso faz parte da formação. E é muito complicado dentro do laboratório, eu às vezes fico assim, será que eu peço para o meu doutorando ficar responsável pelas compras nesse mês, para ele já ir aprendendo como é administrar o laboratório? Até que ponto eu estou usando um doutorando para fazer alguma coisa que eu devia estar fazendo, ou um secretário meu? Mas ele não vai ter um laboratório depois? Então, todas essas regras, o que pode e o que não pode. Quais são os direitos e deveres efetivos? Até que ponto é formação da pessoa? Até que ponto não, eu estou usando aquele profissional ali, que é bolsista, que ganha pouco, e é óbvio que essa discussão acontece, né? Eu estou dentro do laboratório e sou usado pelo meu orientador. Eu acho que ninguém é usado, eu acho que as pessoas têm que encontrar o caminho delas, e eu escuto muito isso. Não, fulano bota os alunos para... Não é assim, né? Eu acho que tem, e vocês não são alunos, isso também é importante. Você não mais, mas os alunos, eles não são mais alunos de graduação, que a gente está ali pegando pela mão, ensinando o caminho, dizendo quais são as disciplinas que ele tem que seguir. Então, aí, outro dia eu estava discutindo com os pós-graduandos, eles falaram, porque a gente queria uma formação melhor. Eu falei, mas a formação tem que ser buscada pelo orientador ou pelo próprio aluno que é um profissional e sabe o que quer? Até que ponto o pós-graduando, ele está participando de uma formação que não é a que ele queria, porque ele também não está escolhendo as disciplinas que são mais difíceis, mais complicadas, porque ele tem que fazer a tese, sabe? Então, é óbvio que essa relação orientador-aluno é como uma família, né? Muitas vezes dentro do laboratório é igual filho, então a gente tem o papel, agora eu falo como orientadora que já orientei 20 doutores, a gente tem um papel muito de orientar, né? Como fazer doutores que serão formadores de doutores, porque é isso que eu quero. Alguns não serão formadores de doutores. Nem todo doutor será um pesquisador. Está claro isso para todo mundo. Mas aqueles que têm vocação e que querem seguir, como fazer com que o doutor seja um formador de doutores? Eu acho que essa é a coisa que mais angustia a gente. E tudo que a gente faz, né, pelo menos os professores realmente envolvidos com a formação de pessoal, é para o bem, para que eles possam formar doutores e a cadeia. O Brasil precisa muito de doutores ainda, né? Mas precisa também olhar por esses doutores durante a sua formação. Obrigado, Denise, mais uma vez. E quem quiser mais informações sobre o simpósio do BR e BUFR, é só consultar os endereços aqui embaixo no vídeo.